Amém? E hoje a gente vai falar sobre batalha espiritual na família. Ou seja, esse domingo e o próximo vai ser destinado à batalha espiritual na família. Eu gostaria que, em nome de Jesus, então nós iniciássemos lendo o texto de Efésios, capítulo 5, verso 1. Efésios 5, porque o livro de Efésios é um livro sobre batalha espiritual. E a gente vai, nesses 2 últimos episódios, abordar Efésios, até chegar na armadura de Deus. Então a gente vai falar sobre a batalha espiritual. Por que você passa a luta no casamento, na sua família, na sua casa? Aonde que está essa batalha espiritual e como vencer? Nós vamos abordar nesta noite. Vamos ficar de pé. Nós vamos fazer uma leitura responsiva, ou seja, eu vou começar lendo, eu leio um, vocês leiam o outro, amém? Vamos lá? A gente pode ler por aqui também, você pode estar lá na sua Bíblia aí, mas a King James é uma versão mais atualizada, e aí a gente vai abordar esse tema. Vamos lá? 1, 2, 3, começa comigo. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Vocês. E andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto podeis estar bem certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois o passado é trevas, mas agora sois luz do Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associei às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração ao Senhor. e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor.
Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Todos juntos no 33. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Coloque a mão no seu coração, feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, essa palavra é poderosa e eu repreendo agora todo o mal que veio, Senhor, não deixar que nós compreendemos essa palavra. Eu repreendo todo o mal agora que veio tentar perturbar, que veio tentar dar dor de cabeça, dor na coluna. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Eu repreendo todo esse espírito de distração, todo sono, todo cansaço, cai por terra agora. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, nos cura, nos liberta e nos orienta. Eu peço agora a ajuda do Teu Santo Espírito e o anjo do Senhor agindo nesta noite. A igreja de Deus diz: amém. Pode sentar, senta dando glória a Deus, porque Deus é bom. Dá glória, igreja. Amém, aleluia. E queridos, não poderia entrar no tema de batalha espiritual na família se a gente não lesse o texto de Efésios 5 inteiro. O capítulo 5 inteiro, não tem como pegar um texto que a gente tem que entender esse contexto, né? A palavra de Deus diz que a gente não pode usar um texto fora de contexto para virar pretexto. Então o importante é ler a carta de Efésios, capítulo 5 inteiro, para a gente entender aonde Paulo está, o que Paulo está falando, o que ele está dirigindo, e realmente ele está falando sobre uma batalha espiritual. E agora ele vai destinar essa batalha espiritual a uma família que está se constituindo, a um homem e uma mulher, que agora realmente querem fazer uma família. Mas antes, no capítulo 5, ele vai falando sobre a batalha espiritual. Antes de entrar em batalha espiritual, ele vai falando do dever do cristão, aonde o cristão não deve abrir a brecha para que o inimigo entre no casamento ou na família. Agora então o apóstolo Paulo fala no capítulo 5, ele começa dizendo: sede imitadores de Deus, ou seja, imagem e semelhança, o que nós vimos no culto passado. Ele lembrando aquilo que está lá em Gênesis. Sede imitadores, ou seja, seja imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque sendo imagem e semelhança de Deus, a gente tem um parâmetro, a gente tem uma visão, e a imagem e semelhança de Deus é vista em quem? Na pessoa de Cristo. Na pessoa de quem? Cristo. Na pessoa de quem? De Cristo. Como que eu vou ser imagem e semelhança de Deus se eu não posso ver? Aí a gente vê no culto passado que a gente, olhando para Cristo, a gente vê a imagem e semelhança de Cristo, de Deus, amém? E aí a gente tem um parâmetro, olhando para a vida de Jesus, de o que é ser um cristão. E aquele então que não anda conforme Deus assim orienta, ele vai dar brecha para que o inimigo entre, para que a serpente se alimente do pó. Dá uma glória a Deus.
aí que entra o culto passado. Então, nesse culto que acontece, ele começa dizendo: sede imitadores, imagem e semelhança, como filhos amados e vivem o amor. Ou seja, o amor é a base. Diga comigo, o amor é a base. O amor é a base para a tua família. Não tem como a gente falar para manter uma família se a base não for o amor. E eu vou entrar nesse mérito agora. Então, a gente vê aqui que Satanás ele vai fazer qualquer coisa para minar essa confiança no amor de Cristo. Satanás vai fazer qualquer coisa, o adversário, para a gente não ter essa identidade de imagem e semelhança de Deus. Sempre Satanás vai minar essa confiança que a gente tem em Deus, e sempre Satanás vai tentar desvirtuar que a minha imagem e semelhança não seja parecida com Cristo. E aí o apóstolo Paulo, em Efésios 5, nessa carta maravilhosa, que para mim Efésios é uma das melhores cartas que existe na Bíblia, que tem assim base espiritual, base de batalha, base de família, tem em Efésios. Então aqui ele começa então dizendo sobre o amor, a base, a confiança e a identidade. Posso ouvir um amém? Amém. Agora eu fico imaginando como está o mundo hoje. Eu estava vendo, vi isso na sexta-feira. G1, Praia Grande é campeã em casamentos e divórcio. G1, 16/5. É uma cidade, a nossa cidade é campeã em casamento e divórcio. Como assim? As pessoas casam muito, mas se divorciam muito. O que está acontecendo? Qual é o principado que está reinando? O que está acontecendo com as pessoas não terem a noção de casamento como algo que é o plano de Deus? E ao mesmo tempo, essas pessoas que têm a noção, vamos casar, elas se divorciam muito rapidamente. Por quê? Hoje a mentalidade é: se não der certo, a gente separa. E isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Porque as pessoas então não têm uma referência de imagem e semelhança de Deus. Por que as pessoas estão divorciando? Porque casamento não está baseado no amor, está baseado na paixão. E a gente vai ver vários fatores. Uma das primeiras, eu estava vendo aqui, uma das primeiras atitudes para um divórcio é a área financeira. Muitos casais hoje se separam financeiramente. A segunda é traição. A terceira, pasme, é incompatibilidade de gênero. Então a gente está vendo algo que, ao transcorrer, vai fugindo do plano inicial de Deus, que é em Gênesis. Porque no 31 ele está dizendo que o homem e a mulher sejam uma só carne. Esse é o plano de Deus. E as pessoas hoje, elas se relacionam por sexo mais do que amor. Isso tem adentrado na igreja. Quero falar uma coisa para você, que aqui a gente fala a verdade. Sexo antes do casamento é fornicação. Sexo fora do casamento é adultério. E aí entra a maior brecha, que o inimigo faz a festa. A batalha espiritual começa na família. O plano de Deus é a família. E quando a gente não cumpre princípios, a gente vai arcar. Ah, pastor, mas eu estou fazendo sexo com meu namorado. A conta chega. Porque tudo aquilo que você semear, você vai colher. Deus quer estruturar a tua vida familiar. Case. Fecha essa brecha. Ao mesmo tempo, pessoas estão sendo atacadas por traições, por prostituições virtuais. O número de pessoas que frequentam a igreja, 90% dos homens recebem e veem pornografia virtual. O que fazer nessa batalha espiritual em que o inimigo quer desvirtuar o homem, a mulher que fez imagem e semelhança de Deus e tinha um plano para que essa família fosse feliz e assim cumprisse os princípios
e receber essas promessas de Deus. Deus quer trabalhar na sua família. Posso ouvir um amém? Amém. Cabe a nós fechar, porque Satanás ele está ali. E o primeiro alicerce do casamento, como nós lemos aqui, como Paulo diz, versículo 24, seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, não vos embriagueis com vinho, em que há dissoluções, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que isso tem a dizer? Isso quer dizer que o primeiro alicerce do casamento é ser cheio do Espírito. Porque eu sendo cheio do Espírito, eu não vou me embriagar com vinho. E vamos trazer essa palavra de vinho, naquela época era vinho. Vinho era a maior distração da época. Camarada então, não tinha, estava triste, eu vou tomar um vinho. Mas hoje não é só o vinho. A gente pode citar alguns vinhos. A gente pode citar aí outros vícios. Você pode falar um? Oh? Internet, o que mais? Vamos lá, vício. Maconha, jogo, o que mais? Droga, o que mais? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não vos embriagueis com vinho, porque era uma distração, e através do vinho, você enchia a cara, as pessoas enchiam a cara, e ficavam fora de si, e ficavam viciadas, embriagadas. E realmente o vício do álcool, ele é terrível, leva a pessoa então a um estado degradável, é tudo aquilo que Satanás quer. Mas a gente não pode só relacionar o vinho. Era como no dia de hoje falar assim, não vos embriagueis com vinho, ou não se distraia com o vinho, com cigarro, com a internet, com jogo online, com as apostas. Videogame é no tempo da década de 80, hoje é jogo online. Hoje os caras não jogam mais. É nossa época era videogame. Hoje é online, né? Hoje é PS, PlayStation, não é? Isso, que é online, né? Os caras jogam online, hoje é o jogo online. E aí que está a destruição da família. Quando a gente deixa a prioridade de seguir a Cristo como... Não que você não possa se divertir, amém, irmão? Vocês estão entendendo? Estou falando de vício. Estou falando daquilo que toma conta da tua vida e tira você da rotina de você amar sua esposa, ou da esposa ser submisso ao seu marido, respeitar o seu marido e andar como família. Vocês estão entendendo? Amém. Quando aquilo começa a tomar conta a ponto de não impedir você de ir para a igreja, impedir você de ter um relacionamento a sós com a tua esposa, e aí esse é o vinho. Mas quem tem o Espírito Santo e se enche dele, dá uma glória, ele é dominado pelo Espírito. Olha para a pessoa do teu lado assim, deixa o Espírito Santo te encher. Então os casamentos hoje, como que estão? Se a gente dá certo, a maioria casa por atração sexual, né? E aí, nessa atração sexual, não pode ser a base do casamento. Por quê? Justamente o apóstolo Paulo vai dizer da imoralidade da carne, e ele começa com a imoralidade da carne. Ele fala assim, quem é imoral já não vai para o céu. Pessoas que são viciadas em sexo, elas têm que ser curadas primeiro para depois casar. Porque ela vai abrir uma brecha no casamento dela, que a base vai ser o sexo. E aí está a maior batalha espiritual, que Satanás vai usar isso. Ela pode até ver por um período, diz que a paixão, né, o feitiço sexual dura por 7 anos. Por isso que tem aquela crise do casamento, dizem, né? Não sei. Crise dos 7. E aí, porque a pessoa, ela pôs a sua vida totalmente na imoralidade. Então, pessoas que são viciadas nessa área, elas precisam primeiro serem curadas para depois casar. Posso ouvir um amém? Amém. Porque Cristo veio para quebrar isso. A minha atração pela minha esposa, que eu tive pela minha esposa, a atração, aquela paixão, ela tem que ser colocada no altar de Deus, para que nós sejamos uma base, mas o nosso exemplo é o amor.
não é a paixão, não é o sexo, a nossa base é Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. E eu anotei aqui 5 alicerces para o casamento. O primeiro é a saúde emocional individual. Cada um é amado e sabe que é amado. Eu tenho que ter, antes de casar, saber que eu sou amado e que eu amo a Deus, mas eu sou amado e eu sei o que é ser amado por Deus. E eu não dependo emocionalmente do meu cônjuge, porque eu sei quem Deus é na minha vida e que Ele me ama. E Ele me amou primeiro, por isso que eu amo. Se eu não tiver essa saúde emocional, eu estou levando então para o meu casamento toda a minha dependência no meu cônjuge. E aí, se eu levo toda a dependência, eu fico dependente dela emocionalmente. E aí pessoas fazem loucuras, tiram a própria vida, porque não é correspondido. Mas o meu amor depende de Cristo, é isso que Paulo está dizendo. A batalha espiritual está aí. Então a saúde emocional é importante. O segundo é a pureza sexual, sem sombra de imoralidade, porque ele começa dizendo imoral, pessoas imorais não fazem parte no reino. Eu não posso casar por sexo, ou porque nós temos uma ligação sexual muito grande, então a gente não posso. Por quê? Porque isso ele vai para a imoralidade. A minha pureza sexual, ela tem que ser sem sombra de imoralidade. Ele fala isso no versículo 3 ao 17, ele vai falando de imoralidades, e a maioria é sexuais. Ou seja, eu não posso olhar para minha esposa como um objeto sexual. Eu não posso. Ele deixa bem claro isso. Isso é coisa da minha carne. Quando eu faço isso, eu estou abrindo brechas para o inimigo, para Satanás vir entrar na minha área sexual, no meu casamento. E pasmem, está aumentando o número de parceiros sexuais entre os casamentos, a relação aberta. Porque a imoralidade sexual é tanta que aí começa a ter outros desejos. A terceira pessoa. E isso tem tomado conta da sociedade. É Satanás desvirtuando o plano de Deus, que é o plano do casamento. Nós não podemos aceitar isso como igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Porque Deus criou um homem para amar a sua esposa e formar uma família. Terceiro alicerce para o casamento, eu já falei, é ser cheio do Espírito. A gente tem que fechar a nossa família nisso. Por que eu estou falando isso, queridos? Para a gente chegar nos filhos. Não adianta eu falar dos filhos se a gente não for o exemplo para os nossos filhos. Não adianta eu chegar aqui e falar, você reclamar dos seus filhos, reclamar dos problemas que você passa com o seu filho, se a gente não rever como está a nossa vida de homem, de mulher e de família. Posso ouvir um amém? Amém. Mas tudo isso é onde Cristo quer habitar, quer reinar e quer trabalhar na tua vida e te dar vitória. A quarta é uma submissão mútua. Versículo 21 que começa, né? Esposas, sede submissas. Mas essa submissão é mútua. Não tem como uma mulher ser submissa a um marido que é violento. Não tem como uma mulher ser submissa. E ela fala de submissão e de respeito. Saber reconhecer que o marido é o cabeça. Reconhecer que o homem, ele é a cabeça espiritual da casa. E nós vivemos hoje, infelizmente, uma geração Homer Simpson. O que é a geração Homer Simpson? Um homem banana, que é o Homer, ele é um banana, que tem o seu filho que é rebelde, né? Que tem uma mulher que manda na casa. Você pode ver, o desenho é isso, né? E esse foi o exemplo que os Estados Unidos mostrou para nós como desenho, e que muitos hoje, que Satanás adentrou e deixando, tirando a posição do homem como sacerdote, tirando a posição do homem como exemplo.
E a submissão mútua, ou seja, eu me submeto à minha esposa porque eu a amo. E quando eu amo a minha esposa, automaticamente ela se submete a mim. Ela reconhece em mim o meu sacerdócio. Posso ouvir um amém? Amém. Eu brinco, eu uso o termo do fórum, né? A gente trabalha com essa... eu falo assim, eu sou o juiz e a minha esposa é o Ministério Público, é a promotora. Porque toda causa familiar ou criminal, antes de ir para o juiz, tem o parecer do Ministério Público. Então o Ministério Público vai pedir a soltura, vai pedir o habeas corpus. O Ministério Público passa primeiro pelo Ministério Público. E muitas vezes o juiz, ele concorda com o Ministério Público. Ele fala, defiro cota ministerial, né? Espeça-se mandado conforme o Ministério Público, conforme a digníssima promotoria. Mas tem muitas vezes que o juiz não vai com o Ministério Público. O juiz fala, indefiro, né? O Ministério Público pega a soltura. E o juiz, por bem, que a decisão é do juiz. E assim é um casamento, a decisão é do homem. Mas quem opina é o Ministério Público. Então, glória a Deus. A gente fala assim, e muitas vezes, a maioria das vezes, eu concordo. Porque tem que escutar a mulher. Amém? Escuta a tua esposa, irmão. Amém? Que a maioria das vezes que eu não escutei, eu fui por mim mesmo, eu me lasquei. Glória a Deus. Então, essa submissão, e eu coloquei aqui, se dedicar a viver um para o outro. Eu não casei para ela me fazer feliz, eu casei para eu fazer ela feliz, e assim vice-versa. Você não casa esperando que a pessoa te faça feliz. Por isso que muitas pessoas hoje fogem de casa, de uma opressão de casa para casamento, aí piora. Não adianta. Se você não aprendeu a viver solteiro, não é no casamento que você vai ser curado. Posso ouvir um amém? Amém. Aí Satanás, ele começa a fazer essa batalha espiritual. E eu quero deixar agora que a gente abrangeu tudo, a gente vai para o versículo 31. Vamos lá no 31? Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua, e os dois se tornarão uma só. O apóstolo Paulo, ele está fazendo menção das palavras de Jesus em Mateus, mas também fazendo menção de Gênesis. Porque tudo começa em... Eu não escutei. Tudo começa em... Olha que eu falo para vocês. Tudo começa em Gênesis, cara. E ali está o maior exemplo de batalha espiritual e do plano de Deus. O plano de Deus começa em Gênesis. E ele é revelado em Jesus para nós, como família. Gênesis 2, 24. Vamos lá. Gênesis 2, 24. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só. Homem e mulher casados, não namorados, não é amante, é homem e mulher, glória a Deus, com um único propósito, a bênção dos pais, a bênção de Deus, se tornam uma só, é uma só carne. Isso espiritualmente é uma só pessoa, debaixo da graça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo em Efésios 5. Quando a gente se torna uma só, não tem como eu ficar me batendo, não tem como eu exigir algo, porque eu sou uma só carne. Ou seja, há um entendimento. Mas não é isso que acontece. Por que não acontece isso? Estou falando em geral. Que o plano de Deus é a gente se unir. É você deixar a casa do teu pai e da tua mãe. E mãe, tem que liberar. Tem que cortar o cordão umbilical, que é a ordem de Deus. Amém? Amém. Filho não vai ficar para sempre. Quem vai ficar para sempre é o casal. Aprenda isso.
Dói, mas é a verdade. Teu filho não foi feito para você. Você prepara ele, entrega na mão de Deus e deixa ele constituir família. Amém? Amém? Claro que na hora certa. Há um preparo. A gente tem que preparar. Como que o homem vai preparar o filho? Sendo exemplo. E como que o nosso filho vai ser um exemplo de marido bom? A gente sendo um esposo bom. Como que o meu filho ele vai ter prioridade, princípios bíblicos? Só eu levando ele para a igreja? Não. Eu orando com ele, ele me vendo orar primeiro, ele me vendo ler a Bíblia primeiro. Como que você pode? Eu não entendo isso. Como que um pai e uma mãe falam, vai ler a Bíblia e ela não lê? Quando que essa criança vai ler a Bíblia com amor? Como que um pai e minha mãe falam assim, vai orar e o filho nunca viu ele orar? Porque a criança ela segue pelo exemplo. Então meu filho tem que ver orar. O meu filho tem que me ver lendo a Bíblia. Posso ouvir amém? Amém. Porque eu sou exemplo, eu sou sacerdote da minha casa, eu sou o homem, eu sou o responsável. Como isso, pastor? Lê o versículo 15. Vamos ver o que Deus deu para o homem. Primeiro, a gente tem que começar em Gênesis para a gente entender o que está acontecendo em Efésios 5. Assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Coloca para mim a versão NVI, ou a Almeida corrigida, atualizada. Tem outra versão que eu gosto dessa outra versão. Vamos lá, Mateuzinho. Eu gosto dessa. Resumindo, para que Deus primeiro formou o homem e colocou ele no jardim do Éden? Cultivar e... Essa foi a função do homem. A função que Deus deu para você, homem, é cultivar e guardar. Mas não tem um jardim. O jardim é a tua família. Não mudou. Você foi expulso do jardim, mas você tem que cuidar do teu jardim, da tua família. O primeiro, eu vi aqui, cultivar. O que é cultivar? A gente está falando, aqui Deus está falando o cultivo da agricultura. Cultivar é plantar e semear. Então para que Deus colocou você como homem em casa, na sua família? É só para você comer? É só para você comer? Não, você tem que plantar e cultivar. A tua mulher faz a comida, pode ser aquela comida que você gosta. Porque a mulher, a minha mulher faz uns doces que eu fiquei mais apaixonado por ela. Ela me ganhou na barriga. Há uns bolos que só Deus. Mas quem planta e semeia é o homem. Cultivar. Homens de Deus, dá um amém aí. Amém. Levanta a mão, homem de Deus. Quem é homem de Deus? Diga comigo assim: Deus me deu o dom. Deus me deu a missão de plantar e semear, de cultivar. Quando o homem deixa de cultivar, ele perde o sacerdócio. Você tem que plantar e semear. O que é isso? É cuidar da sua família. Plantar, colher. Estou plantando amor na minha família, estou plantando fé nos meus filhos, estou plantando, aleluia, respeito. Não, glória. Eu estou plantando na minha família, porque esse é meu dever. Eu não posso esperar da minha esposa. Eu tenho que ser o exemplo. O maior índice hoje é que as mulheres estão indo para a igreja e os homens não vêm. Por quê, irmão? Porque Satanás, ele sabe disso. Que quando o homem ele vem, ele traz, a chance dele trazer a casa dele toda é 90%. Porque está com ele isso. Deus deu para ele esse domínio. Ele chegar e plantar. Plantar e semear, ou seja, cuidar da família. Então o homem tem o dever, não é dever da mulher. Por que a mulher tomou muitas vezes como exemplo o Homer Simpson, os Simpsons, o desenho dos Simpsons, que a mulher toma conta? Porque o homem deixou de plantar e semear. Eu não deixo de plantar e semear, porque é meu dever, e eu não quero dar brecha por inimigo. Chega de ser preguiçoso. E aí o apóstolo Paulo diz assim, acorde, né? Desperta.
Porque o teu dever, o dever não foi para a mulher de cultivar, foi o dever dado para o homem. E o outro, guardar. Olha, Adão, você vai guardar esse jardim. Em outras palavras, Deus está dizendo para os homens: você vai guardar a tua família, guardar a tua casa. Não é dever da mulher, não. É do homem. E aí tem os homens Simpson. Ah, mocinho, tô com medo. Vai lá fora. Ah, não. Não tenho medo, misericórdia. O que aconteceu? A barata mata você, misericórdia. Olha, é isso. Cadê os homens? O teu dever é guardar. O que é guardar? Guardar é defender, é proteger. Aleluia. A minha mulher não. Vem aqui. Ela não toca não. Por quê? Porque meu dever é guardar, é proteger. Mexeu com ela, meu irmão, você vai abre briga comigo. Porque nós somos uma só carne. E o meu dever é guardar, é orar, é cobrir ela de oração. Esse é o amor. Não é jogar responsabilidade para a mulher. Mas o meu dever, assim como Deus pediu, colocar, você tem que cultivar, você tem que guardar. E a outra palavra para guardar no dicionário, eu achei muito interessante, quer dizer, acondicionar, acomodar, arrumar. É dever você como homem, numa batalha espiritual, arrumar. Arrumar o que está. Arrumar é porque tem alguma coisa quebrada, alguma coisa está fora do contexto dentro da tua casa. E você tem que dar um jeito. Você não tem que esperar da sua esposa. E é isso, queridos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso que ele começa com a imoralidade sexual, ele começa com todos os pecados, ele começa dizendo para ser cheio do Espírito, para poder enfrentar a batalha espiritual e para exercer aquilo que Deus, que é o que Deus te chamou e aquilo que é para todo homem, cultivar e guardar. Posso ouvir um amém? Amém. Mas não é só cultivar e guardar, porque tem homem que cultiva e guarda bem, né, irmão? Tem homem que deixa faltar nada e guarda, protege os filhos, né? É um leão. Mas não é só isso. Eu anotei aqui o 23, versículo 23. Olha o 2. Olha que quando é feita a mulher, que ela é feita da costela. Vamos no 22, né? Vamos no 22, vamos lá. 22, aí a gente vai no 23. E da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher, levou até ele. Deus não tirou uma parte da cabeça para a mulher não ser superior e nem tirou do pé para ela ser inferior. Deus tirou da onde? A costela está no meio, cara. Não tem inferioridade. Amém? Eu amo a minha costela. Glória a Deus, irmão. Minha costela. E é o que acontece no 23. Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. O que ele estava fazendo aqui, Adão? Adão estava proclamando um poema, que a mulher gosta de ser elogiada. Glória a Deus. Querido, o homem tem que elogiar. Olha o que Adão faz. Adão, ele não tinha aprendido nada. Ele foi o primeiro homem, mas ele cultiva, ele guarda, e o cara é bom de papo. Aleluia! Ou para tu conquistar tua mulher, tu não teve que falar bem. Mas por que casou e não fala mais? Na hora do namoro tu falava, né? Tu era bom de rir, né? De papo, né? Olha só. Isso é osso dos meus ossos. Oh glória. Olha só o romantismo, cara.
Naquela época, eu estou falando aqui na criação. Tu é osso dos meus ossos. Olhando assim para minha mulher, tu é carne da minha carne. Olha o romantismo. Você é varoa, porque do varão tu foi tirada. Eva deve ter falado. Aleluia. E aí, a gente casa, a gente não elogia a mulher. Aí o inimigo entra. Aprende com Adão, cara, primeiro homem. Elogia a tua esposa. Nossa, que comida gostosa. Muito obrigado por você existir na minha vida. Viu? Se não fosse você, como você está linda, esse vestido que você está hoje. E os homens param. A gente tem que voltar aos princípios, diga amém. Você que é homem, bata no peito e fala assim: Senhor, que eu venha voltar aos seus princípios, guardar a minha casa, guardar a minha família, defender, cultivar, plantar, semear, aleluia, e elogiar, porque a nossa natureza ela é pecaminosa, ela é de reclamar, ela é de exigir do outro, mas Deus está restaurando a igreja, a casa do Pai. Você com essa família, a sua família ser restaurada. Falei muito dos homens. E a mulher? Agora vem. Dá uma glória a Deus, mulherada. No versículo 18 de Gênesis 2, ele está dizendo ali, o Senhor disse ainda, não é bom, isso pode chamar, filho. O Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E em outra versão, põe na outra versão, Mateuzinho. Eu gosto dessa versão aqui. Não, na Almeida atualizada. Vamos lá. Isso, cara, isso aqui, essa versão é maravilhosa. Uma auxiliadora ou uma ajudadora idônea para ele. Primeiro, não é bom que o homem esteja só. Quem é solteiro aí, levanta a mão. Pode levantar a mão, todo mundo casado aqui, Jesus? Quem é solteiro aí, levanta a mão. Vergonha? Não vou te dar bronca, não. Maria é casada, glória a Deus. Ou seja, você que é solteiro, Deus tem um plano para você casar. Glória a Deus. E aí ele levanta uma auxiliadora idônea. Ou seja, não é uma ajudante simples. A tua esposa não é uma ajudante. Não é uma empregada. Dá uma glória. Glória a Deus. Dá uma mulherada aí, vai dizer. Dá uma glória. Não é, é idônea. Ou seja, alguém competente. Alguém com característica e habilidade necessária para desempenhar bem a tarefa de ajudar. Ou seja, ela não vai mandar no lar. Então hoje nós vemos desconstruções, divórcios, porque muitas vezes, porque a mulher ela toma a posição do homem que é cultivar e guardar. E a posição dela não é essa. Deus não criou, Deus fez ela uma idônea. Pessoa idônea, competente, para chegar no marido, dar um cutucão e falar: não faz isso, você vai se lascar, abre teu olho, não é assim. É idônea. Posso ouvir um amém? Amém? Uma pessoa idônea. Então, o que Deus quer é que você não ande sozinho. O que Deus quer te mostrar é que todo herói precisa de uma heroína. Glória a Deus. O que Deus quer te mostrar é que Deus criou primeiro o homem para cuidar da mulher. Porque senão, Deus criava os dois juntos. Porque Deus fazia macho e fêmea. Mas Deus criou primeiro o homem. Para dar para ele o que? Você vai cultivar e guardar. Porque isso estava dentro dele. Aí quando nasce a mulher, ele já tem dentro dele o cultivar e guardar. É isso. E o que Satanás entra? Satanás entra nessas áreas para destruir uma relação. E mulheres hoje e homens frustrados em relacionamentos errados,
Porque justamente o plano de Satanás é destruir a família. Então, o casamento, ele é remédio para a solidão. Glória a Deus. Deus não chamou para ser só. É um presente de Deus. A gente vê isso em Gênesis 2,18. É uma cooperação. Casamento é cooperação, não é competição. Eu vou repetir para você dar glória. Casamento é cooperação, não é competição. Aí quando você está fora do padrão, você fica com ciúme da esposa, ou vice-versa, ou porque ela ganha mais, ou porque ela recebeu uma promoção, ou porque ela tem um dom, ou porque ela prega bem, ou porque ela canta bem, ou porque ela desenvolve alguma coisa e você não. E aí, o que Satanás vai colocar dentro de você? Ciúme, contenda. Mas casamento não é competição, nós somos uma só carne. Casamento é cooperação. Quando ela está feliz, eu estou feliz. Quando ela está triste, eu estou triste. Mas eu tenho que ser forte para ela. Porque meu chamado é cultivar. Glória a Deus. É guardar. É falar poemas que Deus colocou em mim. Essa é a minha função como homem. E aí os meus filhos, eu vou falar sobre filhos semana que vem. Os meus filhos vão ver esse exemplo e vão seguir esse exemplo. Aí você fala, pastor, eu não tive exemplo como pai, como família. Eu também não. Somos dois, vamos dar a mão. Eu vim de uma família totalmente desestruturada. Totalmente desestruturada. Mas hoje, pela graça de Deus, eu errei muito. Pela graça de Deus. Eu sou um homem de Deus que tento cumprir todos os princípios para ter uma família feliz. Porque Cristo é a minha base. Glória a Deus. E eu tenho que vigiar todos os dias. Por quê? Adão, ele cultivou o romantismo. E os valores são bem definidos em Gênesis. Ou seja, homem e mulher. Homem e mulher. Hoje em dia, pela lei, qualquer um pode casar. Mulher com mulher, homem com homem, mas Deus definiu as coisas. Deus deixou bem definido isso. Então o que destrói um casamento, uma família, são as brechas, através da imoralidade, que é a brecha sexual, a posição que o homem às vezes não toma, como cultivar e guardar. Aí a mulher, porque a mulher é assim, querido, mulher é idônea. Se o homem não tomar posição, ela toma. Não é assim? Se o homem não faz, ela dá um jeito. Não é assim, irmão? Mulher resolve, irmão. Mas é muito mais que homem. Eu não tiro, mas ela não pode, o homem não pode deixar a posição dele, senão ela vai fazer. Porque mulher foi feita para isso, querido. Mulher, ela resolve, cara, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Mulher, ela trabalha, ela leva o filho para a escola, ela lava, ela passa, faz comida. Mulher é assim, cara. Minha mãe era assim, cara. Minha mãe fazia 1000 coisas no tempo. Hoje, se eu faço 2, já me dá uma canseira da peste, já dá um TDAH em mim, já não sei mais onde fazer. Então, eu tenho que guardar e cultivar. E fazer uns poemas para ela. E aí, meu brother, é isso. Só isso, irmão. Só isso. Guarda, cultiva. Glória a Deus, irmão. Amém? Toma tua posição de varão. Você vai evitar muita coisa do casamento. Posso ouvir um amém? Amém. O que destrói um casamento é o orgulho, a ira, o medo, a ansiedade, a tentação sexual e duvidar da nossa identidade de filho de Deus. Porque quando vem as crises do casamento, a primeira coisa que Satanás vem atacar é duvidar da tua identidade como filho de Deus. Quem é você? Eu acho muito interessante isso, pastora, porque quando acontece um acidente, o SAMU, os paramédicos, a Fabiana está aqui, ela pode até, cadê a Fabiana? Está ali. Ela pode até dizer se eu estou mentindo. Quando acontece um acidente, o médico que está ali, o enfermeiro que está ali no SAMU, para saber se a pessoa está consciente, ela faz algumas perguntas, eu anotei aqui. A primeira pergunta é: quem é você? Você sabe, fala o seu nome.
Aí depois, onde você está? Onde você está? E a outra coisa é, que dia é hoje? Que dia é hoje? O que aconteceu? Se a pessoa falar, é questão que ela está, aleluia, glória a Deus, consciente. E a mesma coisa nós temos que fazer, porque quando a gente está passando por problemas, seja na área do casamento, da família, a gente tem que ver quem nós somos. E a primeira pergunta é, qual a sua identidade? Quem é você em Cristo? A outra, aonde você está? Onde Deus te colocou? A outra, poderia ser que dia é hoje? Então, você entende porque você está aqui? Você entende aonde você está? Você discerne o tempo de Deus, o Kairos, que tudo tem um tempo? Vai ter momentos de crise no seu casamento, mas você vai ter que tomar a posição de uma mulher de Deus de oração, e o homem tomar uma posição de guardar e cultivar, e amar a sua esposa, acima de qualquer outra coisa. Você sabe o que Deus acabou de fazer e está fazendo? Que Deus uniu o homem e não separa. Então, o que eu falo hoje e aí, que muitas vezes nós deixamos a brecha para a batalha espiritual acontecer na nossa família, no nosso casamento. Não se embriague com vinho em que há ou seja, não se embriague com as distrações. Seja cheio do Espírito Santo. Esposa, seja idônea. Lute pela sua família. Você que teve uma decepção amorosa, é mãe solo, busque ao Senhor, se dedique ao Senhor, porque Deus vai te honrar. Não case, você que vai casar, não case com a pessoa apenas por paixão, por conveniência sexual. Não case por conveniência financeira. Case por propósito. Meu ministério depende dessa mulher, que nós somos uma só carne. Você que ainda não casou, está vivendo uma vida sem a bênção de Deus, é tempo de você acertar, porque casamento é bênção. Fecha essa brecha. Deus te trouxe aqui porque Ele faz nova todas as coisas. Eu tive um casamento uma vez infeliz, eu casei muito cedo, com 21 anos. Ela veio de um relacionamento também. Mas o Senhor foi tão bom conosco. Hoje eu entendo o agir de Deus. Hoje eu entendo que eu sou uma só carne com a minha esposa. Brigamos? Brigamos. Discutimos? Discutimos. Mas não mexe com ela, cara. Como dizem outras religiões, meu santo é forte. Meu Deus é forte, cara. O inimigo entrou na tua família por que área? Por uma distração? Por um vício? Na vida dos homens que estão distraídos? E uma coisa eu falo para esses homens que estão distraídos: deixem de ser meninos e sejam homens. Porque quando você passa maior tempo numa distração, seja ela a palavra vinho, internet, pornografia, jogos, aposta, você é um menino. Cresça. Menino não serve para casar, porque a mulher, ela tolera há algum tempo o menino. A mulher precisa de um homem.
Porque quando eu era menino, como diz o apóstolo Paulo, eu pensava em coisas de menino. Hoje eu sou um homem. E eu penso em coisas de homem. E hoje tem muito casamento sendo destruído porque o homem é um menino. É um menino mimado que ainda está tratando a esposa como mãe. Não foi isso para que Deus chamou. Você é homem. Você é esposo. A bronca quem tem que te levar é você. É você que tem que assumir esse papel. E quando Satanás for contra a tua casa, você vai falar, aqui não, porque aqui tem homem que ora. Problema de casamento não resolve com sexo. Porque tem o ditado do mundo que resolve na cama. Problema de casamento se resolve com o joelho no chão. Com oração. E você, homem, é o exemplo. Mas quando você for menino, a aposta vai estar em primeiro, a internet vai estar em primeiro, o joguinho vai estar em primeiro, o videogame vai estar em primeiro. E as coisas de Deus vão ser deixadas para trás. E a mulher tem que ser idônea. Porque a base não é o sexo, mas a mulher ela tem que ter uma vida sexual com o homem. Porque o mundo está aí, as atrações. Coloca para mim em 1 Pedro 3, versículo 7. Dá um glória a Deus. Eu vou terminar. Hoje está sendo pesado, mas é a verdade de Deus que eu tenho que falar para você, amém? Amém? Precisa ouvir essa verdade, porque Deus quer restaurar casamentos. Porque uma igreja forte é formada de famílias fortes. Se as famílias da igreja aqui foram fracas, a igreja vai ser fraca. Olha o que diz. Igualmente vós, maridos. Esse coabitar aí não dá. Põe outro. Agora ficou muito arcaico, né? Coabitar. O que é isso, pastor? É ter relação sexual, tá? Parece. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Ou seja, quando um homem agride uma mulher, a primeira coisa que Deus interrompe é a oração desse homem não vai ser ouvida. Ali o texto está dizendo isso, dando honra à esposa, porque a esposa é o vaso mais frágil, ela é emocional. Toda vez que eu agrido minha esposa verbalmente, ou agrido ela fisicamente, nós vemos aí um índice de feminicídio, porque Satanás ele quer isso, foi brechas que foram abertas. Toda vez que eu faço isso, a primeira coisa que interrompe é o quê? Oração. Não adianta eu vir aqui, irmão, orar, não vai ser ouvida nunca. Se eu tiver de mal com ela, se eu tiver com ela brigado, irmão, eu posso subir nesse púlpito aqui, irmão, eu posso ficar, a Bíblia diz isso, a minha oração é interrompida na hora. Deus não me ouve. Glória a Deus, homem. Glória a Deus. Nunca durma brigado com a sua esposa. Um na sala, outro... Não tem. Homem que é homem, menino faz isso, mas homem que é homem, ele vai... Você vai dormir ao meu lado aqui. Nós estamos brigados. Aí dorme de bumbum virado um para o outro, mas você vai dormir na cama comigo aqui. Porque eu te amo. Eu te amo. E a gente vai acertar isso, porque nós somos uma só carne. Você ouviu, amém? Amém. Que eu não quero a minha oração interrompida. Me perdoa, eu errei, te amo, mas você foi aquilo que Deus colocou na minha vida para eu guardar e cultivar. Posso ouvir um amém? Amém. A outra coisa, falando sobre a área sexual do casal, porque o inimigo ele entra na imoralidade. O inimigo, o Satanás, entra na imoralidade. Se você levar sua mulher para a cama com um objeto sexual, não tem como, querido. O inimigo já entra. 1 Coríntios 7,5. Mas a mulher, por outro lado, ela tem que ajudar o homem. Glória a Deus. Ajuda o homem. Que o homem fica nervoso, irmão. Tem homem que pula pelas paredes. A tendência do homem é essa.
Olha o que diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 7,5. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento. Ou seja, a mulher deixar o homem sem sexo muito tempo, não pode. É brecha no casamento. É dando lugar para o inferno entrar. A não ser por mútuo consentimento. Ou seja, se é vontade do casal, não pode ser só vontade do homem e da mulher, tem que ser dos dois. Vamos ficar um tempo aqui, por algum tempo, para se dedicar ao quê? Só isso. Negócio de, amor, eu vou viajar, ficar 30 dias longe, tá? Ah, vai com Deus, misericórdia. Tem mulher que é assim, irmão. Não, eu falo, vou viajar, vou junto com ele, não vou separar minha carne, não. Oxe, separar minha carne? E tem dias contados que nós separamos a carne, né? A trabalho, e olhe lá. E tem dia que vem eu vou mesmo. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás, vamos lá, irmão, 1, 2, 3, para que Satanás não tente vocês, não. Quem dá a brecha, irmão? Eu. É a mulher. Uma noite de dor de cabeça, tudo bem. Para uma semana com dor de cabeça, mulher, tem alguma coisa errada. Vai se tratar. Vai no terapeuta, sei lá, fazer alguma coisa. A gente fala isso, mas a gente tem que falar a verdade. É Bíblia, irmão. É Bíblia, está na Bíblia. Mas a vida sexual não é a base. A base é Jesus. Porque o homem tem que ter domínio próprio. Isso é amar. É saber entender quando a minha esposa está doente. Saber entender quando a minha esposa precisa de carinho, não sexo. Saber que eu venho para guardar e cultivar. Eu quero orar pela sua família agora. Eu quero orar pelo seu casamento. Eu quero que você entregue o seu casamento a Deus. Eu quero que você entregue. Talvez você não é casado, mas diante dessa palavra, quero que você entregue a pessoa que você está namorando, o teu noivo, para Deus agora. E eu queria que você fechasse os teus olhos, abaixasse sua cabeça. E você que não é casado, é viúvo, talvez você tenha um filho que está passando por isso. Quero que você ore por ele. Talvez você não está nem casado, você é solteiro. Quero que você ore pelos seus pais. Quero que ore para que Satanás saia dessa casa, dessa família. Você que precisa de libertação na área sexual. Essa é a hora. Você aí sozinho, fechando teus olhos, abaixando tua cabeça, pedindo perdão a Deus e pedindo uma intervenção do Espírito Santo na tua vida. Talvez hoje você está passando uma batalha no teu casamento, na tua família. E através da palavra foi revelado algumas coisas. Deus falou contigo que você precisa acertar algumas coisas. Homem, você precisa arrumar algumas coisas. Você precisa rever algumas coisas. Senhor, tem pessoas aqui que precisam ser libertas nessa noite de imoralidade, de vícios. E toda vez que há uma libertação, o Senhor vem com o enchimento do Espírito. Porque eu creio aqui que famílias precisam ser restauradas, assim como um dia a minha família foi restaurada, a minha vida foi restaurada. Eu casei, Senhor, sem ninguém me falar essas coisas, eu não sabia. Não teve um pastor que chegasse para mim e me orientasse. Eu errei, Senhor, assim como muitos entraram aqui, erraram também. Foram por paixões, por sexo. Mas hoje, através da Tua palavra, eles querem ser curados, livres, limpos. Eles querem amar realmente. Enquanto o mundo diz que amor é uma coisa tão banal. Pessoas amam hoje e amanhã se odeiam. Não é isso que o Senhor chamou a igreja. Homens têm que tomar a posição de homens.
Há homens aqui que precisam tomar a posição de homens. Orar junto com a esposa, que faz tempo que não oram. Mulheres que têm que tomar a posição de mulheres idôneas, não tomar o lugar do homem, mas reconhecer que ele é o cabeça espiritual. E andar lado a lado. Casamentos que precisam ser restaurados. Porque uma família forte tem uma igreja forte. Famílias fracas, desestruturadas, vai refletir na igreja. Nós temos tudo para ser uma igreja forte. Porque nós temos palavra, vida de oração, homens que são dedicados, mulheres. Mas que isso seja contagiante. Em casamentos que meninos se transformem em homens, porque as mulheres precisam de homens, não de meninos. Que haja esse sentimento em nós, porque os nossos filhos, eles vão copiar aquilo que nós fazemos. Graças a Deus, porque eu sou homem, o Senhor me fez homem, e graças a Deus, Senhor, que o Senhor me deu uma mulher para eu cuidar e cultivar. O Senhor não me deu uma mulher para me satisfazer apenas, para fazer comida para mim ou para fazer qualquer outra coisa para mim. O Senhor deu uma mulher para eu cuidar, para eu cultivar. O Senhor me deu uma família para eu levar os princípios de Cristo. E eu estou orando agora por todas as famílias. E eu dou uma ordem: Satanás, sai agora dessa família. Eu repreendo agora todo sentimento maligno, imoralidade sexual, prostituição. Eu repreendo agora vício, seja na bebida, seja no cigarro. Eu repreendo vício agora de pornografia, vício de filmes, de séries. Pessoas que são viciadas em jogos online, em jogos, estão abandonando as esposas para de jogo, estão deixando de guardar e cultivar a família por causa de jogos, ficam à noite jogando, chegam atrasados no serviço por causa de jogo. Isso não é ser um cristão, isso é ser um escravo de Satanás. Senhor, dá libertação nessa família, dá libertação nessa casa. Eu mando um anjo agora na tua casa, vai glorificando a Deus, irmão. Tem um anjo entrando na tua casa agora, colocando tudo no lugar, destronando Satanás, que tem prendido famílias. E nós somos a igreja que viemos aqui para orar. E o Espírito Santo agora está te tocando. E começa a glorificar a Deus, porque o Espírito Santo de Deus quer te encher agora. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Satanás, você não tem vez. Você foi derrotado. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Eu convido você a ficar de pé agora. Nós vamos fazer uma oração forte. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu quero que você pegue na mão da pessoa do teu lado. Nós vamos orar pelas famílias. Eu peço que os pastores fiquem aqui orando comigo. Vem aqui na frente dos pastores. E as famílias, você vai dar a mão aí para a pessoa. Fecha os teus olhos. Aleluia. E você vai fazer uma entrega agora, uma entrega ao Senhor da tua família. Nós vamos repreender agora todo espírito de traição. Nós vamos repreender agora todo espírito de divórcio. Nós vamos repreender agora todo espírito maligno de confusão, de ciúme em casa. Nós vamos repreender agora todo espírito maligno que vem atuar nas famílias. Amém? Os pastores vão orar agora aqui. Eles vão declarar a bênção de Deus. Aleluia, a hora passa para ela, né? Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Nós somos autoridade baseada na palavra que foi. Oh, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Repreendendo toda a malignidade que tem dominado as famílias aqui representadas, que caia por terra em nome de Jesus. Toda e qualquer distração que tenha encontrado espaço nos lares, nas famílias, seja desfeita em nome de Jesus. Nós tomamos autoridade pelo nome de Jesus para declarar santidade sobre os lares. Senhor, que o sangue do Cordeiro
odeio seja verdadeiramente aspergido nas portas, nos batentes das casas dos teus servos, para que o inimigo não possa encontrar lugar e entrar e fazer morada. Que saia, que Satanás e toda a sua bagagem saia dos lares. Quebramos as correntes que têm aprisionado os casais. Quebramos as correntes que têm aprisionado e destruído os casamentos, impedindo que muitos se convertam, impedindo que muitos se rendam a Cristo, impedindo que muitos estejam congregando. Seja desfeita toda a amarra agora, em nome de Jesus, para que sejam quebrados, ainda que sejam maldições hereditárias, que seja desfeito, que cesse agora toda a obra do mal nas famílias aqui presentes, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Santo Senhor, em oração nós declaramos, Pai, teu agir, Senhor, sobre cada lar, Pai, Senhor, sobre cada homem, sobre cada sacerdote, Pai, que nessa noite tenha entendido a tua palavra e se posicione como homem de Deus, como servo teu, Senhor, como aquele que vai guardar, que vai cuidar, Senhor, da sua casa, da sua família. Eu repreendo todo levante do inimigo sobre, Senhor, sobre o lar, todo levante do inimigo sobre homens aqui, Pai, para que deixem de ser homens de Deus. Eu repreendo no teu santo nome e declaro o teu poder, Senhor, o teu agir, Pai, que os nossos filhos possam olhar para os pais e ver o exemplo, Senhor, que os nossos filhos possam olhar para os pais, Senhor, e querer ser homens e mulheres como os pais, Senhor. Eu declaro, Senhor, o manifestar do teu poder sobre cada lar, Senhor. Entra agora, Pai, em cada quarto. Entra agora no quarto do casal. Nós repreendemos tudo que foi lançado, todo o mal, Senhor, Todo feitiço, toda brecha, toda obra maligna, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nome. Pai, e se o homem não estiver aqui, Senhor, vai de contra este homem, Pai, que a sua esposa está sozinha aqui nesta noite, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Vai de contra este homem, toca nele, Senhor. Pai, nós colocamos diante também, Senhor, de ti os pais, Senhor, que não estão aqui, mas o filho está, a filha está. Vai de contra esses pais também, Senhor. Põe a tua mão de poder, Senhor. Age, Senhor, na casa do teu filho, Pai, na casa da tua filha, Senhor. Repreendendo todo o mal, toda brecha maligna, Senhor. Tudo aquilo que tem impedido, Senhor, do homem se posicionar como sacerdote, Senhor. E age, Deus, sobre a vida de cada mulher aqui que está, Senhor. Manifesta o teu poder, o teu amor, a tua graça, que a mulher venha entender em Cristo que é ser uma mulher submissa. É aquela que anda ao lado do seu esposo, que batalha junto com ele, que entende as necessidades do marido, Senhor, mas que não se sobressai acima dele, porque ela entendeu em ti que ela tem que viver lado a lado com ele. Por isso eu repreendo, Senhor, todo espírito de Jezabel, toda mulher que se levanta contra o marido, toda mulher que se acha superior ao seu marido. Eu repreendo agora em nome de Jesus, caia por terra todo espírito de Jezabel, porque aqui nós teremos mulheres sábias, mulheres idôneas, mulheres que fortalecerão a sua casa junto com o seu esposo. Serão mulheres, Senhor, cheias de sabedoria, cheias de discernimento e cheias da tua presença em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, na mesma concordância dos pastores aqui, Senhor. Papai querido, eu coloco, Senhor, em nome de Jesus, as nossas crianças, ó Pai. Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, atuar na mente das nossas crianças, ó Pai, porque sabemos que através da internet, ó Pai, Satanás ele tem infiltrado, Senhor, na mente das nossas crianças, ó Pai, mas nesta noite nós profetizamos a falência do inimigo, ó Pai, sobre a vida das nossas crianças, sobre a vida dos nossos jovens, ó Pai. Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, tudo que o inimigo quer levantar, Senhor, para acabar com o casamento deste homem, desta mulher, Pai, nós repreendemos agora no teu santo nome, Senhor, que haja a tua paz, o teu amor, a tua harmonia, Senhor, em cada lar, em cada casamento, Senhor, que o homem se posicione como homem dentro do seu lar, Senhor,
de Jesus, ó Pai. Se há alguma obra maligna, Senhor, Senhor, para alguma família aqui, nós em nome de Jesus, quebramos, ó Pai, através do teu poderoso e santo nome, ó Pai, profetizamos, ó Pai, as tuas bênçãos, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada casamento. Que o homem e a mulher, Senhor, esteja, Senhor, debaixo das tuas poderosas mãos, ó Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa repreender todo levante do inimigo e que teu nome venha a ser glorificado e exaltado em nome de Jesus. Glória a Deus. Levante sua mão bem alto, bem alto. Repita comigo: em nome de Jesus, eu me submeto ao senhorio de Cristo Jesus. Assim, em nome de Jesus, eu rejeito na minha vida toda imoralidade, todo desvio de conduta, e peço, Senhor, santidade. Quero viver os teus princípios e combater todo o mal. Por isso, eu não aceito na minha casa, na minha família, nenhum mal. Sai agora, em nome de Jesus, porque na minha família, quem reina é Jesus. Eu entrego a minha família para Jesus e eu declaro a bênção do Senhor. Toda enfermidade na minha família, sai agora. Todo mal contra a minha família não vai prevalecer, porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida, sobre a minha casa, e eu saio daqui debaixo da escolta dos anjos de Deus. Quem crê dá glória e aplauda Jesus bem forte. Tem um cântico que diz assim: a minha família é bem